Olá a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do IEScast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Larissa Hack, assessora de comunicação do IES, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje. Nesta temporada do IEScast, estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. Nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo IES. O nosso objetivo aqui é instruir a audiência sobre temas diversos ligados a este dinâmico setor. Hoje, vamos falar sobre contratação e cancelamento de planos de saúde e entender como tudo isso funciona. Mas antes de começarmos, peço que deixe seu like. Caso esteja acompanhando o IEScast pelo YouTube, ative as notificações e nos siga também na sua plataforma de áudio preferida. Então, vamos ao tema de hoje, a contratação e cancelamento de contratos de planos de saúde. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no IEScast o Marlos Kerles Riani. Ele é advogado e professor e atua nas áreas de Direito de Saúde e Direito do Consumidor. Ele também foi vencedor do primeiro prêmio IES, lá no ano de 2011. Marlos, seja bem-vindo ao IEScast. Olá, muito obrigado, honrado e agradecido pelo convite do IES para falar dessa formalização da relação jurídica de consumo da saúde suplementar, que entendo ser muito complexa, haja vista vários interesses em jogo, não só do consumidor, como do fornecedor, da operadora, mas também nós temos interesses aí dos prestadores de serviços, hospitais, clínicas, laboratórios, os próprios fabricantes de insumos, de órteses, próteses, materiais especiais, além dos próprios trabalhadores. Então, tudo isso gira em torno de uma prestação de serviço de saúde suplementar que hoje é indispensável para não ficarmos dependentes do Sistema Único de Saúde. Só um detalhe antes de começarmos, importante, que hoje o plano de saúde é um dos bens mais desejados pelo consumidor. Então, é importante ele saber dessa contratação para fazer uma boa escolha. Bom, Marlos, vamos lá. Na saúde suplementar, a gente sabe que existem diferentes tipos de contrato de planos. O individual familiar, coletivo por adesão e o coletivo empresarial. Então, para começarmos, poderia nos falar sobre como funciona a contratação para cada um desses planos? Como a pessoa faz para adquirir um plano de saúde? É importante que o consumidor saiba o seguinte: objetivamente, individual é só quem tem é o titular que está naquele plano, só uma única pessoa. Quando se torna familiar é quando há a inclusão de dependentes. Só o titular pode incluir dependentes. Então, esses dependentes viram um grupo familiar dentro daquele contrato e são consumidores. Em que pese só o titular ter contratado, adquirido, como diz o Código de Defesa do Consumidor, os outros são dependentes porque utilizam também do plano de saúde. Então, estende-se para eles a categoria de consumidor. Importante observar que nos contratos coletivos, seja ele por adesão ou seja ele empresarial, tem algumas situações peculiares. De quê? Que a gente chama de vínculo, de elegibilidade. No plano empresarial, a vinculação é ou por ele ser empregado, então é empregatício, ou por ser estatutário, esse se dá ao servidor público. Então, a prefeitura municipal do interior pode contratar um plano para os servidores públicos, isso é muito importante. E lá também a empresa ela pode incluir um sócio, ela pode incluir um administrador que não está com vínculo empregatício direto, mas ela faz parte daquela empresa, e até mesmo estagiários podem fazer parte do plano aí, tanto empregatício quanto do estatutário. Já no coletivo por adesão, a importância de saber do vínculo. Qual o vínculo que pode? É quando há um vínculo profissional, classista ou setorial. Isso é o quê? Através de conselhos de classe, então, OAB, CREA, CRM, CRF, Então, todos esses conselhos você pode fazer essa adesão, e essa adesão é feita diretamente à pessoa jurídica, então, ao seu conselho, que vai enviar para a operadora a sua adesão a este contrato. Caso você queira se aprofundar, leia a resolução normativa ANS 195, que lá tem todo o detalhamento da contratação do plano. Excelente, muito obrigada pelo esclarecimento, Marlos. Agora, na hora de contratar, por exemplo, há alguma forma de avaliar a qualidade de uma operadora em relação à outra?
É possível. Primeiramente, a dica que eu dou é olhar se toda operadora tem que ter um número de registro perante a Agência Nacional de Saúde, a ANS. Isso tem que estar vinculado em folhetos, tem que estar vinculado na página da internet, tem que estar vinculado ao contrato. Então, é importante que o consumidor pegue aquele número, acesse o portal da ANS, lá é muito simples, no espaço do consumidor, e verificar se pelo menos essa operadora está ativa. Há outras formas também de você olhar essa qualidade, que é o que a gente chama do Índice de Desempenho na Saúde Suplementar, famoso IDSS. Então, você consegue ver esse ranking das operadoras também neste portal. Além disso, se você quiser aprofundar, é verificar junto à ANS também reclamações, né? Aos PROCONs também você pode olhar reclamações, verificar se essa empresa ela realmente tem a pretensão e a qualidade de prestar o serviço. Mais aprofundado, caso queira verificar se ela está em regime de direção fiscal, em liquidação extrajudicial ou até mesmo com suspensão de comercialização de produtos. Isso é muito no detalhe, mas tudo isso você encontra no portal da ANS. Dicas excelentes para os nossos ouvintes, Marlos. Agora, uma outra questão é, quando vamos contratar um plano, ou até trocar de operadora, se ouve muito falar sobre carência. O que é isso e como funciona na prática para os planos individuais e para os coletivos? A carência está ligada ao tempo. Então, é um tempo que o consumidor não poderá utilizar da prestação de serviço perante a operadora, né? Então, esse tempo ele é previsto na própria lei. Tem uma lei especial que rege essa relação de consumo, que é a Lei 9.956, de 1998. Então, ela traz lá de forma genérica lá prazos. Quais são esses prazos desses tempos que o consumidor não pode fazer utilização? Por exemplo, partos, 300 dias. Cirurgias, exames, consultas, 180 dias. Né? E atendimentos de urgência e emergência, 24 horas. Então, o que a gente tem na prática? Na prática, a gente tem que a maioria das operadoras elas trabalham com ou isenções para atrair esse consumidor, então há uma concorrência leal entre elas, ou ela faz uma diminuição deste tempo de carência. Muitas das vezes, o que a gente encontra na prática é que em 90 dias nesses contratos individuais para consulta e cirurgia simples ou exames simples, é de 90 a 60 dias, quando não é isento, que é uma ótima para o consumidor ele ficar atento a isso. E para cirurgias mais complexas ou exames especiais, né, eles mantêm os 180 dias. Então, é interessante você negociar, porque o máximo que ela pode buscar é 180 dias. Então, você tem aí uma margem de negociação com o operador. Nos planos coletivos, é interessante que acima de 30 beneficiários não pode se cobrir não pode se cobrar desse tempo a carência. Mas é importante. Tem alguns detalhes na própria RN 195 que fala sobre isso, que a gente já citou anteriormente, porque o consumidor, né, ele, através de um vínculo, ele entrou numa empresa, foi contratado pela empresa, ele tem 30 dias para manifestar se ele quer ou não aderir a esse contrato empresarial. Se ele aderir em 30 dias, ele não precisa cobrir carência. Agora, se você falar, não sei, estou com dúvida, eu vou deixar passar o tempo. Ao deixar passar o tempo, também a legislação permite, então, que ele tenha que cumprir esse período de carência. Então, são pequenos detalhes, mas que favorecem o consumidor na hora da contratação, no tempo de fazer a adesão, ela é importante. Legal, Marlos. Mas agora uma dúvida. É possível trocar de plano de saúde sem cumprir a carência? E a portabilidade, como é que funciona? É possível, sim. Sempre é importante falar que a operadora ela pode, por sua livre escolha, querer trazer a portabilidade sem carência. Isso aí a qualquer momento. O que ela não pode fazer é discriminação. Não, para você eu não cubro, para o outro eu vou cobrir carência. Ela tem que ter um padrão de atendimento. Agora, a portabilidade ela tem requisitos específicos previstos pelo órgão regulador, pela Agência Nacional de Saúde. Para vocês terem uma ideia, só pode ser para planos novos. Por que isso?
né? Porque ainda nós temos 3 milhões de consumidores vinculados a planos antigos. Então, essas pessoas, caso elas queiram, vai ter que ter, então, uma deferência da operadora. Mas, pela regra legal, hoje esses planos antigos não entram na portabilidade. Um outro requisito é que esse plano tem que estar sem débito. Eles têm que estar ativo e sem débito. Então, é importante verificar essa condição. Tem que verificar também se o preço é compatível. O que é isso? Se o preço que é hoje do plano para o preço que eu quero, para o plano que eu quero ir, se eles têm compatibilidade. Onde que eu vejo isso? Tem um guia da ANS dentro desse portal da Agência Nacional de Saúde, no espaço do consumidor. Você também consegue fazer uma simulação dessa portabilidade. E esses itens, esses requisitos é importante, que é para a primeira portabilidade. Você tem, nessa primeira portabilidade, ainda um requisito muito importante, de tempo. Você tem que estar 2 anos já vinculado a essa operadora. Imagina que você fez essa primeira portabilidade. Eu quero fazer uma segunda portabilidade. Aí esse tempo diminui para 1 ano. Então, esses requisitos, eles são importantes. Um detalhe também que acho que vale a pena é que, ao você efetivar o pedido da portabilidade, a operadora tem 10 dias para aceitar esse pedido, porque ele está de acordo com as regras da Agência Nacional. Se ela não te responder no prazo de 10 dias, isso já é automático, você já está propenso a estar vinculado a ela. E é importante, consumidor, que você, então, faça o cancelamento na operadora de origem, na operadora que você tinha, esse cancelamento em até 5 dias para não gerar novas cobranças para você. Legal, Marlos. Agora, eu vou dar um exemplo de algo que já aconteceu comigo e eu acredito que deve acontecer com muitos beneficiários, né? Eu já precisei realizar um procedimento ou passar por uma consulta e depois solicitar o reembolso para o meu convênio. Poderia nos explicar? Todo contrato prevê esse reembolso pelas despesas pagas pelo beneficiário? Como funciona esse sistema e por que geralmente as despesas pagas superam os reembolsos? A grande maioria não tem reembolso. Essa característica é muito do seguro de saúde, né? Então, é para uma livre escolha. O que a operadora quer? A operadora quer ter aquela lista referenciada, ou credenciada, os seus contratados, para que esse consumidor possa ir até essa rede. Esse consumidor fala assim, não, eu não quero ir nessa rede, né? Eu quero ir num especialista que me indicaram, então eu vou lá e vou fazer uma consulta particular com ele. Ele vem e apresenta o recibo. Nas operadoras que têm plano de saúde, que não tem a característica de reembolso, ele não vai conseguir esse reembolso, ele não é devido. Em seguros, é mais essa característica. Então, ele vem e vai te dar reembolsar esse valor, mas não é na sua integralidade. Geralmente tem uma tabela de proporcionalidade, então eles vão e apresentam um valor menor. Isso por quê? Porque ele contratou e ele com outros prestadores. Já que se você foi em outro, da sua livre escolha, e ele tem o preço dele, a operadora tem que se estabelecer um fundo que é participado por todos, que a gente chama de mutualismo, nesse fundo coletivo, então ela não pode também toda hora tirar dinheiro a seu bel prazer, porque eu fui numa consulta que custou 500, outros 700, mas eu só pago 180. Então, essa é a dinâmica do reembolso, que ela funciona, então, mais para seguro de saúde. Falamos muito de contratação. Agora, vamos falar sobre cancelar planos. Como deve ser feito o cancelamento, tanto do plano individual quanto dos coletivos? O individual tem uma característica, pelas próprias normas, né? Ele tem uma abertura que ele pode fazer tanto presencial, né? Então, comparecendo às unidades da operadora, ele pode fazer por telefone, ou ele pode fazer também na plataforma que a operadora disponibiliza no espaço do consumidor, onde que tem um login e uma senha. Então, são 3 formas que a Agência Nacional de Saúde determina que a operadora coloque esses canais à disposição do consumidor, e vai ser da livre escolha dele.
Isso vai gerar um protocolo para ele ter mais segurança do que solicitou esses cancelamentos. Então, nos planos individuais, tem essa característica. Já no plano coletivo, não é possível você fazer dessa forma. Você tem que fazer junto à pessoa jurídica contratante. Então, a sua pessoa da qual você tem este vínculo é diretamente a ela. Aí ela vai disponibilizar os canais, seja através do RH, seja através da própria intranet que eles têm dentro da empresa. Então, nós temos que conhecer um pouco como fazer esse cancelamento. Muitas das vezes ocorre esse cancelamento, e aí ele já é automático em relação a quando você sai da empresa, né? E aí tem outras regras de vinculações de demitidos e aposentados, que elas são muito específicas. Mas, em regra geral, o cancelamento nos planos, seja ele coletivo por adesão, seja ele coletivo empresarial, você tem que fazer diretamente na pessoa jurídica. Há uma possibilidade muito que é remota, né, que acaba que isso acontece na prática mesma, é da pessoa jurídica contratante enviar essa informação para a operadora falando do cancelamento daquela adesão. Mas, se ela não fizer isso, você pode fazer diretamente a operadora através de uma reclamação e ela vai confirmar esse cancelamento com a sua pessoa jurídica contratante. Mas isso é muito exceção no mercado atualmente. E agora, a operadora pode cancelar também o contrato? Quais são as situações que isso pode acontecer? Interessante a pergunta pelo seguinte: a operadora ela tem a possibilidade, no plano individual, de fazer esse cancelamento em duas situações distintas. Isso prevista na própria Lei 9656, lá no artigo 13. Seja ele por inadimplência ou por fraude. A inadimplência tem alguns requisitos. Basicamente, a operadora pode, através do 61º dia, então 61 dias de inadimplência, ela já pode fazer o corte deste plano, unilateralmente. É previsto para ela esse exercício do direito dela de fazer isso. Em outra situação, são em casos de fraudes, né? Então, aí também é possível, depois que tem uma apuração, tem essa fraude, ela também pode fazer o cancelamento. E nos planos coletivos, como é que funciona a regra? A regra também funciona da fraude. É lógico que, se fraudou, não tem jeito. Essa parte aí, ela é inerente aos dois casos. Porém, ela não pode fazer a rescisão do contrato por inadimplência. O que ela pode fazer, o que acontece muito no mercado hoje, é quando o plano ele está deficitário. Então, quer dizer, os consumidores utilizam mais do que a operadora recebe. Há o que a gente chama de desequilíbrio econômico-financeiro. Para fazer com que esse plano ele fique interessante para as partes, você tem que fazer um reajuste. E muitas das vezes a pessoa jurídica, seja ela contratante, né, ela não consegue repassar esse reajuste, não só para os seus associados que estão lá atrás, mas também a própria quando a empresa paga esse plano. Então, em virtude disso, acaba tendo essa ruptura que pode ser unilateral por parte da operadora a partir de um ano. Muito obrigado, Malus. Foi um prazer tê-lo conosco. Nossa conversa foi muito esclarecedora. Gostaria agora de convidá-la a fazer suas considerações finais sobre o tema. Tem mais alguma dica ou orientação à nossa audiência em relação à contratação e ao cancelamento dos planos? Eu tenho, sim. Eu gosto muito de explicar que a maior parte dos planos eles têm a mesma cobertura assistencial. Então, nós estamos falando de segmentações que a ANS determina: ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. Então, essa cobertura é pelo rol da ANS e ela é padronizada. São poucas as operadoras que fazem uma contratação além do rol da ANS. Então, o consumidor tem que ficar atento, porque ele vê um preço, ele só olha preço, e ele vê um preço muito pequenininho, mas tem que entender se tem cobertura que ele deseja. E a maior dica que eu dou, que eu acho que o consumidor esquece disso, que é olhar a rede de prestadores. Essa rede de prestadores, para mim, é que você tem que colocar ela como o seu objetivo. Se eu precisar, se eu necessitar, essa rede vai me atender. Então, fica aqui a dica. Para a contratação, não esqueça de olhar a rede de prestadores que, porventura, vai fazer esse serviço para você. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. No próximo episódio, vamos continuar conversando com o Marlos
Vamos nos aprofundar sobre direitos e deveres dos beneficiários e também das operadoras. Não perca! O YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio predileta e também no YouTube do Yes. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.